Então ela trabalha da mesma forma, só que ela descreve de uma forma diferenciada, que é diferenciado de Dunn, que aí Dunn trabalhou muito com a questão do limiar neurológico e os comportamentos que são desenvolvidos, que é uma teoria mais nova, tá? De 97, a de Aires é antiga, é de 1960, certo? E Miller, que agora em 2006 lançou a que a gente tem o distúrbio de integração sensorial, que aí ela divide modulação, hiporresposta, hiperresposta e busca sensorial, a base do controle motor, que pode ser distúrbio postural e dispraxia, e a discriminação, que seriam os sentidos como um todo. Então a gente tem o mesmo tipo de trabalho, só que colocado de forma diferenciada, certo? Mas é o que a gente sempre tem buscado. E no caso aqui, quando a gente vê o limiar neurológico de Dunn, a gente está vendo a mesma coisa que Miller está falando. Só que Miller falou com hiperresposta, com hiporresposta, dividiu nas categorias, que são categorias que você hoje também trabalha. Esse trabalho de Miller, vocês vão encontrar um capítulo desse livro de integração sensorial escrito por Lívia Magalhães. Ela é terapeuta ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais e ela trabalha muito baseada em Aires. Aí aqui tem um capítulo de integração sensorial onde você tem toda essa nomenclatura de Miller e ela descreve cada comportamento, quais são as dificuldades que a criança apresenta e qual é o comportamento que ela tem. Sempre trabalhando a mesma coisa. Quais são as dificuldades, qual é o comportamento apresentado. Porque todas as crianças apresentam um comportamento diferenciado. Então, se vocês quiserem olhar, tem um capítulo aqui. Aí, com relação aos distúrbios de Miller. Então, pronto, o de Miller seria justamente isso que eu falei, que está gravado, né? Que seria distúrbio de modulação sensorial. Porque, assim, o que é importante é que, às vezes, quando a gente vai fazer o relatório, a gente tem que realmente dizer qual foi o distúrbio que a criança tem. Então, ela tem do tipo 1, se ela tiver do tipo 1, seria distúrbio de modulação sensorial, mas é hiperresposta, é hiporresposta ou é busca sensorial. Só que tudo isso a gente faz, gente, com perfil sensorial, tá certo? Que depois eu vou mostrar a vocês. Porque aí a gente vai fazer, os pais respondem e a gente faz todo o relatório e aí a gente vai ver o que é que ela busca, se é hipo, entendeu? Se é alto, se é baixo. Então ela trabalha com toda aquela nomenclatura. E aí a gente tem o tipo 2, então seria distúrbio de discriminação sensorial, diversos sistemas sensoriais, que esse é um distúrbio que geralmente vem muito associado na modulação, entendeu? No modulou direito, aí a gente às vezes apresenta. Esse é um dos distúrbios mais difíceis da gente encontrar. Eu acho que dentro da população é o mais difícil. Geralmente ou a gente encontra o 1 ou a gente encontra o 3, que é o distúrbio motor com base sensorial, que é o distúrbio postural e a dispraxia. E muitas vezes o distúrbio postural ele está junto da dispraxia. Você vê as duas coisas juntas. Então é uma coisa que é difícil de ser também observado. Às vezes para você ter esse distúrbio postural é uma coisa muito pequena junto da... Porque quem tem a dispraxia, geralmente ela não pensa, ela não planeja, ela não executa direito. E aí ela tem o problema de trabalhar os hemisférios, trabalhar com as duas mãos, essa coisa da organização. Às vezes o tônus é muito baixo, principalmente criança que sente W. Então tem muito isso que a gente tem que estar prestando atenção. Tá? Então esse seria já o outro tipo de abordagem que a gente tem dentro da integração sensorial. Aí dentro do sistema tátil, quais são as dificuldades que geralmente a criança apresenta? Então eu trouxe para vocês até para a gente chamar a atenção, o que é que a gente tem que ver, que isso daí interfere, gente, no desempenho ocupacional, tá? Porque é o que eu falei no início, nem todas as crianças apresentam o que a gente chama de transtorno do processamento sensorial. Ela às vezes apresenta uma dificuldade, mas essa dificuldade não faz com que ela não desempenhe as atividades do dia a dia.
Então ela tem que ter alguma coisa de AVD, de lazer, na escola, na brincadeira, que é uma dificuldade que chama a atenção para os pais. Isso aqui ela não faz de jeito nenhum, a escola está reclamando, e a gente recebe muita criança de escola. Porque ela não quer fazer atividade e aí apresenta dificuldade. E é o que a gente pensa, muitas vezes pensa que é até problema da psicologia. Mas às vezes é a questão assim, se você não faz uma modulação direito, você pode ir para o psicólogo, mas ele vai continuar rejeitando fazer atividade. Mas sempre a gente trabalha muito em conjunto, principalmente transtorno invasivo de desenvolvimento, porque tem a questão do brincar, gente. A brincadeira simbólica é muito importante. E quem faz muito essa brincadeira simbólica, na psicologia, vocês fazem muito isso com a criança. Então ajuda muito quando chega na terapia ocupacional. Então a gente tem visto muito isso, a ajuda da psicologia para essa coisa da simbolização. A criança não sabe brincar. E às vezes até o pai tem que ser orientado, né, com relação a isso. Então, inabilidade para interpretar estímulos quanto ao grau e a natureza dentro de um contexto. É um comportamento aversivo negativo a certos tipos de estímulos táteis que a maioria das pessoas não considera como nocivos. Então, geralmente não gosta, não aceita, não suporta, não toca. E isso a gente vê, gente, desde a mão, que a gente viu que é mão, a face e a boca. Então, quando a gente fala tátil oral, é muito a boca. Porque esse é o maior estímulo de sucção, mastigação e deglutição, que às vezes a criança apresenta muita dificuldade. Então, às vezes, ela tem a questão tátil do próprio corpo, mas ela tem uma coisa chamada hiperresposta sensorial oral, que precisa ser muito trabalhada. Então, a gente trabalha muito com a fono isso. Porque, às vezes, se você melhora do corpo, mas ela não melhora da boca, porque, às vezes, a boca precisa de uma intervenção maior. E vocês vão ver que, às vezes, tem criança com transtorno invasivo que ela tem essa hipotonia da boca. Então, é uma criança que, quando você bota uma massa de modelar, ela começa a babar. Começa a babar, a baba desce. É um estímulo difícil, porque até para ela lidar com o estímulo é difícil. Como tem criança que às vezes fica com a massa na mão, e diz, eu vou comer. Porque assim, não é só comer a massa. Tem criança que quer comer cebola, tem criança que quer comer planta, entendeu? Porque ela não sabe o que é o objeto. Para ela, todos os objetos são iguais. Então, do mesmo jeito que pega na mão, então é uma coisa que a gente trabalha muito de cuidado. Ter cuidado com material de limpeza, material, creme. Tem um menino que fala assim, eu vou comer o creme. Eu disse, mas creme não foi feito para... Mas eu vou comer. Agora ele fala, tudinho é um aspas. Mas eu vou comer esse creme. E às vezes você não está nem trabalhando com creme, mas só dele ver o creme, ele já fica dizendo, vou comer o creme. Entendeu? E em casa ele quer fazer a mesma coisa, creme é de comer. Ele não distingue a diferença do que é o creme para você fazer outra coisa. Para ele é do mesmo jeito. É difícil. Outra coisa, não nota rosto ou mãos sujas, roupas tortas. Então a gente tem criança que anda com a roupa, você veste uma roupa e às vezes veste a roupa pelo avesso. E tem criança com transtorno invasivo que às vezes veste muito, eles gostam muito de blusa, que tem um desenho para passar a mão, ou com listras. Eu tenho um que veste 3 camisas. Ele tem que vestir as 3 camisas, agora esse é bem grave. Inclusive, uso 6 anos, usa um capacete, porque ele vive metendo a cabeça nas paredes. Agora, ele chegou agora, ele nunca fez integração sensorial. Agora, desde bebê que ele tem. Mas aí ela ficou em várias terapias, e agora ela viu assim, ou ela vai, que aí a neuropediatra disse, ou você vai para a integração sensorial, ou daqui a pouco a gente vai amarrar seu filho. Teve uma raiva, ele bate no seu corpo, ele bate em você. É uma coisa impressionante. Esse é novo que chegou. Demora a perceber dor. Encosta em todos os lugares e gosta de debruçar sem encostar em alguém. Então, às vezes, está numa filha e ele fica se encostando. Agora, aqui não é só tátil também, não. Aqui tem propriocepção também. É porque eu estou falando do tátil, mas geralmente, tátil e proprioceptivo. Proprioceptivo e vestibular sempre estão muito em conjuntos. Anda com as mãos na parede, corredor, móveis, e sempre
Sente sempre tudo com as mãos, antes mesmo de ver. É aquela coisa da, assim, o visual é tão grande que ele tem que pegar. A gente não tem uma coisa assim de pegar. Então ele tem que pegar para poder ver. Ele não consegue olhar e com o visual notar o que é. Então às vezes até a comida. Ele tem que pegar para ver o que é. Se é duro, se é mole, qual é a consistência. Então é difícil. Sistema proprioceptivo. Agora eu acho que vocês já têm crianças, né, com essas dificuldades que vocês observam. É só assim para a gente distinguir o que é realmente tátil e tentar observar. Então, proprioceptivo. Quebra de brinquedos facilmente. Apresenta baixo tônus muscular. Pode apresentar hiporresponsividade ao tato. Mantém-se tenso ou rígido. Insegurança gravitacional. Torna-se ansioso quando seu centro de gravidade é modificado. Move-se lentamente e com cuidado. Fica ansioso quando os pés saem do chão e quando os objetos se aproximam de forma brusca, rápida. Então a gente vê que esse aqui como é associado com questão vestibular. Esse é muito posição do corpo no espaço. Chora quando carregado no colo. É incapaz de mover-se ou profere não se movimentar. Frequentemente apresenta um grau diferenciado ao movimento físico. Morde, empurra, bate, pula, esfrega, enrola, explode. Comportamentos agressivos. Move-se rápido, parece um furacão. Gosta de comidas fortes, temperadas e picantes. A gente às vezes tem crianças que elas gostam de comida que tenham ketchup, mostarda, queijos, gorgonzola, esses queijos que tem, queijo do reino. Ela gosta de coisa que seja mais picante. Pode apresentar uma autoestimulação, como bater a cabeça e esfregar as mãos. Então esse que chegou agora é muito isso, bater muito a cabeça. Aí foi feito um capacete de espuma, um capacete com a espuma dentro, para ele não, porque ele fez quase que um traumatismo crânioencefálico, tanto que ele bateu a cabeça. Difícil. E comportamento de risco ou hiperatividade. Isso é muito comum. Sistema vestibular. Crianças que buscam o balanceio constante, pois precisam se movimentar para manter o estado de alerta. Isso é muito hiperativo. Hiperativo é aquele que na sala de aula ele senta, ele se debruça, ele bate no lápis, ele pede a professora para ir ao banheiro várias vezes, porque ele precisa manter o nível de alerta. Passa alguma coisa que ele está olhando do lado, aí ele vai mexer com o colega do lado. Ele não consegue ficar sentado. A busca sensorial é muito grande. Crianças que não conseguem ficar paradas e quando rodam não ficam tontas facilmente. Tem aquela criança que vai no balanço, você pode dar 500 voltas, ele sai de lá, parece que nada aconteceu. Porque quando a gente roda, a gente não fica, às vezes, zonza, tonta, com alguma dificuldade? Pois é. Crianças intolerantes ao movimento excessivo, aí pode desencadear a resposta do sistema nervoso autônomo facilmente, enjoo e vertigem. Normalmente não gosta de parquinho e detesta ficar de cabeça para baixo. Normalmente fixam a cervical para preservar o vestibular. O evita a sensação é esse, que não gosta nada de vestibular e evita tudo, porque é muita movimentação e eles têm o que a gente viu lá na frente, muito enjoo e náusea. Então eles evitam tudo que é vestibular. Agora, antes a gente viu modulação, agora a gente vai ver discriminação. Então, discriminação no sistema tátil. Inabilidade de interpretar os estímulos táteis quanto à localização. Respostas inadequadas ou dificultosas de planejamento motor, controle postural e coordenação bilateral. Dispraxias, inabilidade de planejar tarefas em situações habituais. Integração bilateral, dificuldade com a esterognosia, dificuldade de interagir com o ambiente e, portanto, de desenvolver-se nele adequadamente. Então, realmente é de discriminação. Como é que eu percebo, como é que eu realizo as atividades num planejamento mais de habilidades. Discriminação proprioceptivo. Então, às vezes, é o que a gente chama de somatodispraxia. Planejamento motor, controle postural e coordenação bilateral. Ou seja, a gente está num amadurecimento muito maior do sistema nervoso.
controle postural, praxias, tônus, sequenciamento no tempo e no espaço, coordenação motora, planejamento motor, percepção da velocidade, duração e direção do movimento. Então a gente já vê que é muito mais desenvolvido o planejamento dessas atividades. Sistema vestibular. Respostas inadequadas ou com dificuldade de planejamento. Motor. Controle postural e coordenação bilateral. Déficit postural, dispraxias, tono muscular, equilíbrio, lateralização e integração bilateral. Então, na discriminação, a gente já está numa coisa muito mais dos sistemas, mas do sistema com habilidade bem mais avançada. E com relação aos distúrbios motores com base sensorial, a gente vai ter muito mais no que a gente chama sistema vestibular, que seriam as dispraxias, que é justamente essa incapacidade da gente idealizar, planejar e executar as atividades. E aí são muitas dificuldades em coordenação motora e fina, tá? E a questão das características da criança dispraxica. E aquilo que eu já falei, o distúrbio postural está muito junto da dispraxia, então às vezes é difícil da gente ver essa diferenciação. Hoje a gente tem um pouco de dispraxias e antigamente a gente chamava muito somatodispraxia porque o sistema tátil entrava muito mais. Hoje a gente tem trabalhado muito assim, dispráxica. É uma criança que tem a base, o motor com dificuldade do sensorial, mas a gente chama mais de dispráxica. Aí as dispraxias que podem aparecer. Pode ser a de movimento, certo? Pode ser oral e verbal. Então a gente vê aquela criança que tem dificuldade com relação a produzir e articular sons e palavras. A cognitiva, a dificuldade em executar tarefas sob comando verbal. Então, qual é a primeira etapa da atividade, a segunda, a terceira. E às vezes a gente trabalha até com essa questão assim. Na sala hoje, o que foi que nós fizemos? Qual foi a primeira atividade? Qual foi a segunda? Qual foi a terceira? Então, no máximo, às vezes a gente trabalha 3 atividades e ela tem que dizer exatamente qual foi a sequência de atividades que a gente fez, tá? E a somatodispraxia, que seria essa questão de você ter a desorganização do planejamento motor, controle postural e coordenação bilateral. Aí na somatodispraxia, a gente tem assim, questões relacionadas a ser desajeitado, manipulação de brinquedos e na escrita, distúrbio de aprendizagem puro, só da aprendizagem, alguns sinais neurológicos leves como tremor, tônus alterado, imitação postural ineficiente, reação de equilíbrio ruim, movimentos imprecisos de boca e língua, hipersensibilidade emocional, controle visomotor pobre e reclama de pequenos machucados. Mas hoje a gente está trabalhando muito mais assim com a dispraxia como um todo. Então, quando você vê esse daí, a gente vê essas dificuldades. Aí a gente vê, quando a gente fala de motor com base sensorial, como ele é muito mais planejamento, então a execução das atividades como o vestibular entra o tempo todo. Que é muito mais tônus, a postura, o desenvolvimento das atividades. Então, entra muito a questão de planejamento motor. A gente viu discriminação, mas agora a gente está vendo como o planejamento ele entra. E ele entra desde cognição, como a questão motora, a questão oral e das atividades que são realizadas. Então, ele pode entrar em vários sentidos. E às vezes é bom a gente identificar isso, porque às vezes chega uma criança para você e que ele precisa de outros profissionais, ele precisa ser encaminhado. Principalmente quando tem a questão oral. E tem a questão motora também para a fisioterapia. Então a gente tem que trabalhar muito. Eu acho que na fisioterapia chega muito, né? Essas crianças que chegam assim, é uma criança que não tem coordenação motora grossa nenhuma. Ele não pula, ele não anda, ele não faz atividades. E quando a gente às vezes vê, tem uma base sensorial. Porque às vezes é uma criança que em casa vivia no braço, é super protegida, porque a gente também tem que perguntar quem toma conta, obedece a quem, gosta de abraço, de carinho. Então, às vezes, chega essa criança e, às vezes, a grande dificuldade na escola é a criança que não vai ao parque, é a criança que não tira o sapato para não pisar na areia, não vai para nenhuma atividade daquelas que a gente tem em parque na escola,
Não, ele não vai de jeito nenhum. Inclusive, são crianças que essa atividade, dependendo do dia, a mãe nem manda para a escola. Então, são atividades que, se fosse possível, a escola não viria nem dizer que tem atividade. Porque eu já tenho criança assim, que era dia de ir para o parque, eu marquei a visita e a criança não foi. Porque ela sabia que era o dia da criança ir para o parque. Então, eu protejo minha criança de passar a frustração, porque não tem que participar das atividades, então a criança nem para a escola foi. Não, ela estava doente, a professora disse não, é porque geralmente tem essa atividade de sexta-feira, então ela sabe e ela não encaminha a criança. Muitas vezes ele falta, ou então ele chega atrasado, que é justamente para não ir para o parque, porque primeiro vai ao parque e depois é que vai para a sala. Então ela não vai para as atividades. Então a gente também tem que ver como é o contexto da família, porque às vezes a família, ela interfere muito nessa proteção da criança. E o pai da criança, ele coloca muito. A mãe e a babá não deixam ele fazer nada. Ele vive calçado o dia todo. Agora isso ele não tem nem cava no pé, que ele anda assim. Os pés assim, porque ele não faz nem cava. Então até o sapato, um tênis a gente teve que colocar. Tirou essas crocs. Agora toda criança tem uma crocs. É impressionante. Então a gente tirou e começou a colocar o quê? Um sapato. Ele precisa andar de sapato. Ele tem que fazer uma cava no pé. E estimulação, escovinha no pé, andar mais na grama, andar com os tapetes diferentes em casa. E a gente já começa a ver resultado. E na escola também. Ele começou, inclusive, a já ir para o parque e subir na escada no escorregador, que ele não subia. E agora ele está subindo. Porque tudo ele fazia, me ajuda, me ajuda. Mas agora ele está subindo sozinho. Então a gente vê a diferença nesse trabalho. Então só para vocês verem algumas atividades. Essa daí a gente tá vendo, né? Planejamento motor e tem muito vestibular, né? There you go. Reel 'em in. Oi? YouTube. Você entra no YouTube, você acha todas as atividades de planejamento que você quer. Só para eu achar outra. Vou mostrar outra também de planejamento. Essa é com barriga. Então você pode dar para baixo, né? A questão da propriocepção, a questão da movimentação para frente, para trás. A questão de você estar podendo pedir para ele passar dentro do túnel, fazendo essas atividades. Então são algumas atividades de planejamento que a gente pode estar. Agora esses equipamentos para a gente conseguir é que às vezes assim dá uma dificuldade, né? E ter tudo isso dentro da sala, né?
Agora, gente, a gente vai falar um pouquinho das avaliações. Alguém aqui, é porque quase ninguém trabalha com integração sensorial, né? Como é que vocês desenvolvem uma avaliação aqui? Vamos lá. Não é possível que vocês atendam aqui e não façam uma avaliação. Como é que você faz uma avaliação? Começa com a anamnese, né? Pesquisa, história pregressa, né? História da moléstia atual. A gente vai para a parte mais física mesmo da avaliação. O que é que você vê no físico? Postura. Toda a velocidade, né? Dando a quina. Mais alguém? Quem é da teórica? Vocês, por exemplo. Como é que faz? Fora ele faz mais a anamnese, faz toda a questão do desenvolvimento mais de motor, de coordenação, né, de equilíbrio, de tudo. E na teórica? A gente avalia atividades básicas, ser independente, ser independente, avalia a questão de interação social, aspecto cognitivo, básico de tudo. Tem alguma avaliação específica? Não, ainda não. Não, lá, como a gente trabalha na pestalose, então a gente recebe muita criança da rede do município, colégio estadual, municipal. Então, normalmente chegam problemas posturais, mas sempre associado a dificuldade de aprendizagem. Então, agora está abrindo um leque para a gente, porque fica tudo muito fragmentado nas nossas avaliações. Porque, assim, na física, tudo bem, chega um TC, você vai avaliar toda a estrutura de trofismo, de tônus, de musculatura, mas quando chega uma criança com um problema postural, a gente foca mais na postura. E agora a gente começa a enxergar que é como um todo, e a dificuldade que a gente encontra de trabalhar separado. Fono, que isso está te falando. Olhando assim agora, abre um leque pra gente para passar a avaliar de outra forma a criança e começar a achar diversidade de planejamento para tratamento, para tudo. Aqui as sessões geralmente o quê? 30 minutos, né? 30 minutos. Aí pode até ver, de repente, fazer uma hora, tipo fono, juntar e fazer uma hora. Até porque a gente vai ver aqui na integração sensorial que no mínimo a gente trabalha de 45 a 1 hora. 30 minutos realmente, quando você vai começar a trabalhar, terminou a sessão. Então, é uma coisa assim que na integração sensorial é de 45 a 1 hora, gente. Não tem como você trabalhar menos, porque quando ele começa desenvolvendo a atividade com 20 minutos, você trabalhar mais 10, terminou a sessão, você não fez nada. É porque fica meia hora só de se organizar. E assim, Os mais comprometidos. dependendo do que tem dificuldade, pense uma criança para achar um brinquedo. Se ela já não. Então tem criança que fica, eu quero, aí olha. Mas você quer o quê? Você quer um brinquedo de jogar, você quer um quebra-cabeça, você quer. E tem crianças assim que não suportam quebra-cabeça. Então essas é que são difíceis e às vezes a gente até diz, vamos fazer de botar 2 peças? Então a gente tem que ter de 2, de 4, de 6, para a gente ir aumentando a graduação.